é assim, né? Esses mundos se atacam porque eles querem atenção ou prioridade ou mais direitos? Ou os três? Eu acho que é um pouco do três, mas acho que é assim, eles julgam como mais direitos, né? Querem Conquistados. ter vantagens Então, acima dos outros, é isso. mas eu acho que esses ter mais direitos é um pouco do lado da militância também. Porque assim, eu não consigo ver hoje, com 42, essa diferença. Porque assim, eu sou o mesmo com 15, com 20 e talvez mais liberto da minha cabeça, do meu mundo, do Sim, que eu pude hoje me expor mais para dizer assim, eu sou o que sou pronto. E não, isso não quer dizer que, porque eu sou homossexual, que eu vou pegar e beijar um cara de língua e ficar se esfregando aqui no meio da sai. rua, como um homem e mulher também ficar se esfregando aqui, é Também feio não também. é, Você também tá não num é restaurante educado. jantando, você vai olhar pro lado, tá o cara e a mulher ali se esfregando, assim, sentando no colo do cara, isso também não é Tem legal. lugares para isso. Então, exatamente. Então, eu acho que é a mesma coisa. Então, assim, eu não consigo. Talvez eu não me apego à militância, porque eu não consigo me ver nesse estado. Porque para mim é só uma opção sexual. Acabou. Sim. Eu acho que eu hoje me apaixonar, me casar com um homem, e hoje até ter filhos, que seja adotando de outros meios, não importa, é o mesmo jeito que você casou com a sua mulher, do mesmo jeito que você teve um filho, não muda nada, não muda o que eu sou, eu venho aqui há 5 anos e eu me descobri, assim, me soltei, me Não, se saí do descobriu, não. armário, Desde a descobri primeira já, vez que você veio aqui, eu já sabia que você era, mas eu tá tudo saí do certo. armário, vai há 2, 3 anos aí, né, de 2 para 3. Certo. Então, não muda muito o fato do que eu era antes de quando eu comecei a vir aqui. Eu continuo sendo a mesma pessoa, falando dos mesmos. A única Desde coisa que eu te que conheço, a gente agora não. consegue falar mais É que antes a abertamente. gente brincava com você a respeito disso. É, Tipo assim, eles não e sabem. para você ver, eu já tinha quase 40, sei lá, 30 e 30 poucos e poucos anos. anos já. E ao mesmo tempo também ainda tinha o lance de não me aceitar, porque para mim ainda tinha essa confusão mental. Às vezes a pessoa fala, pô, mas você já tinha, sei lá, 36 anos quando você vinha aqui, e você tinha essa confusão mental tão adulto? Tinha. Tinha, porque ainda, por mais que o mundo ficou aberto, existe o meu mundo. Existe o mundo que Sim. eu vivo, porque eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu convívio familiar, eu tenho, então assim, que viver a vida inteira me vendo com mulheres, saindo, me divertindo, tendo um pouquinho, porque às vezes eu tive que ser um pouco, sei lá, ser machista ou não, pra Ah, me segurar na sociedade, meu que é Deus. ridículo, né? Não, Que não, hoje eu não. vejo também, falo que vergonha de mim, que vergonha de quem faz, né? Mas aí Então, não dá pra você julgar quem faz também, né? exatamente Porque porque eu você já passou fiz por isso, atrás. né? Então, mas eu tinha, talvez, não é nem que eu tinha, por isso que eu falei, é muito estranho eu dizer porque existia essa confusão mental e eu não tinha essa acessibilidade como tem hoje. Hoje talvez eu me soltei mais porque, claro, que eu agradeço porque a acessibilidade é muito maior. Hoje, assim, eu tinha o tio do meu cunhado. Hoje eu tenho o tio do meu cunhado, eu tenho o sobrinho, eu tenho o primo da esposa do meu primo. Hoje eu tenho Dentro da amigos. família. Hoje eu tenho, fora do convívio familiar, eu tenho amigos. Aí tem amigos dos amigos que tem. Aí eu tenho amigos que é casado com mulher, mas o irmão dela também é, o irmão dele também é, e convive com a gente. E eles se amam do mesmo jeito. Então, assim, hoje se abriu muito mais. Você vai nos lugares e tem em qualquer lugar. Sempre, Né? Hoje, sempre existiu muito e era velado? Ou ex- você acha que existia menos? eu acho que É sempre difícil existe. medir, na verdade, também, Eu acho né? difícil. Mas eu acho que a sociedade era diferente. Então, eu acho que existia e era velado. Eu acho que por mais que a pessoa, vamos supor assim, tinham já os homossexuais que desde cedo eram homossexuais e que saíam em lugares que sempre tiveram héteros e que viviam escondidos por medo de ser represado, por medo de apanhar. A gente sabe que tem muita gente que sofreu isso, né, numa época mais difícil. Então Na acho que tinha verdade, isso. eu acredito pelo menos, que esses que sofreram isso não foram alguns casos isolados de gente muito imbecil, cara, É, que acha que tem que agredir alguém porque a pessoa é diferente dela. Isso não existe, eu exatamente. acho que só no caso do homossexualismo, existe no caso do racismo,
da diferença racial. Exatamente. Existe no caso de homem e mulher. Intolerância Existe religiosa. religião. Pô, religião. Né? A gente vê muito isso, Ó, na verdade. isso Né? é uma outra coisa, por isso que eu falo que tudo vai de confusão mental. Eu nasci e fui criado e cresci no mundo umbandista, Sim, né? Meu pai, ele era desde os 23 anos dele de idade, né? Então, assim, eu nasci, ele já era, sim. né? Quando eu nasci, meu pai tinha 40 anos. É, Então, ele já você é a era. rapa do tacho, né? Eu sou a rapa do tacho. É. Nós somos uma família aí com 5 irmãos. Na verdade, éramos 6, né? E um morreu ao nascer, com 8 dias. Certo. E aí eu vim na quarentena da minha mãe, e minha mãe ficou grávida novamente na quarentena, E aí nasceu e você. aí eu nasci. Então, assim, eu já vim de pais velhos e tal, e nasci nesse mundo. Então, assim, eu também tive muita intolerância religiosa no sentido de perder amigos porque eu era umbandista. Porque eu não poderia falar essa palavra. Primeiro que, assim, existia o espírita. O espírita já era ruim, É, já, porque né? mexe com coisa que ninguém vê. Então, eu tinha pessoas do meu trabalho que, assim, eu sou evangélico. Aí eu falava, eu sou espírita. Parava de almoçar comigo. Não, até porque eles falam assim, é porque fica mexendo com essas coisas aí que ninguém vê, que ninguém sabe. Mas Exatamente. Deus todo mundo já viu, né? Jesus todo mundo viu, né? Aquele tá sentado aqui nesse exato momento, tá tudo certo, né? É, esse negócio de. Eu vou trazer um cara, vai vir um cara falar sobre isso aqui. Acho que no 6 ou 7. Vai vir um cara falar sobre. E, meu, ele é muito estudioso Traz, que é da bem palavra. interessante, tem Então muita ele é história, hein? muito interessante. Às vezes a gente para pra conversar ali, meia hora, assim, ó. Só de. E ele manja muito, ele entende muito. Então eu gosto de ouvir, de aprender, né? Mas aí é Aí é outro caso. bom, Só sim. que eu sei que essa A gente intolerância é teve uma coisa essa, bizarra. E né? eu tô falando isso daí até por causa da parte da religião. Sim, Porque ele é protestante, mas ele não defende a religião. É, é até meio incoerente. Mas é porque ele conhece tanto a palavra, o que está escrito na Bíblia, que ele não consegue defender a religião. é. Por mais que ele seja frequentador de uma religião, ele não consegue defender a religião. Então eu acho muito interessante isso daí também. E, É um ponto de vista diferente de quem participa da religião. não, e você vê que a religião também foi tanto opressora também de um bom lado do tempo, porque Até você pega a hoje. maioria dos homossexuais, eles têm que religião? Na espírita. É. Por quê? Porque é onde poderia ser acolhido de qualquer jeito Tipo, abre e a onde porta, né? exatamente, principalmente na parte do candomblé e tudo mais, que tem uma parte diferenciada, enfim, né, de entidades e tudo mais, mas que no catolicismo um pouco menos hoje, mas no evangélico tinha essas repressões hoje, que eu acho que hoje é até mais aberto, né? Hoje você tem também. Acho que va- depende do talvez. braço. Mas eu acho que tem muitas igrejas por aí, né? Sim. Eu tenho uma prima que é cheia de tatuagem e, assim, ela custou achar uma igreja também evangélica que aceitasse as tatuagens dela. Então, né, ela tem mais de 30, então foi difícil aceitar ela em alguma igreja. As pessoas não medem mais a essência, né? É, Elas focam assim, ó, eu tô te vendo, você é calvo, então você aqui na minha exatamente. igreja você não entra porque você é calvo. Então, assim, então, tem coisas que ainda assim nós somos fechados para algumas coisas. Mas eu acho que assim, eu acho que a geração, a gente ainda tem, estamos num mundo que começou a ser mais aberto, sei lá, vamos colocar de 10 anos para cá, talvez. Até menos, eu acho. Colocar de 10 a 8 anos para cá, que começou a ficar mais aberto. Então, assim, nós vamos ter essa geração da galera que hoje está com 30 e que quando eles chegarem nos 60 vão estar acostumados e eu acho que isso aí um dia vai acabar.